Olá pessoal, professor Yuri novamente para mais uma aula de JavaScript. Hoje a gente continua com o assunto de arrays, porém nós vamos praticar hoje consultas e ordenações dentro dos nossos arrays. Então a gente vai conseguir com consultas verificar se algum elemento está dentro do nosso array. E com ordenação a gente vai conseguir ordenar esses elementos dentro do nosso array, ou seja, trocar eles de posição. Então, para a gente começar, vamos criar o nosso arquivinho, vamos salvar ele. Eu vou salvar ele aqui com consulta ordena array.html. Nós vamos criar um arquivo HTML simples. Vou colocar aqui consulta e ordenação do array, certo? E a gente vai criar aqui o nosso script. Então, para a gente iniciar, a gente vai construir aquele array que a gente já tinha feito no exercício anterior. Eu vou criar aqui uma variável, deixa eu colocar aqui mais para cima, uma variável lista frutas. Essa variável vai ser um objeto do tipo array. E dentro desse array, eu já vou colocar aqui dentro para ficar mais fácil da gente criar o nosso array. Então eu já vou informar os elementos aqui dentro, no momento da criação. Vocês também sabem que a gente pode criar de outras maneiras, né? Fica a critério de vocês. Então a gente vai ter aqui banana, maçã, morango, e uva. Beleza, então a gente já tem o nosso array criado. E agora, para a gente conseguir consultar algum elemento dentro desse array, a gente usa um método que a gente chama de indexOf. Ok? Então a gente tem primeiro acessar a nossa variável, ponto. Aí eu vou usar o nosso método indexOf. Certo? Passando como parâmetro algum elemento destes que eu queira consultar. Ou seja, saber se ele existe dentro da nossa variável, que é um array. Ok? Um array simples, né, pessoal? Então, para a gente visualizar isso aqui no navegador, deixa eu só passar qual parâmetro que eu quero verificar, né? Qual elemento que eu quero verificar. Eu vou verificar se a gente tem aqui o elemento maçã. E para a gente visualizar como isso é retornado, eu vou dar aqui um console.log. Certo? Para a gente visualizar isso lá no nosso navegador, para ver como ele é retornado para a gente na nossa tela do console. Eu vou salvar isso aqui. A gente vai lá para o nosso navegador. Eu vou abrir aqui o nosso consulta ordena array. E vou abrir o nosso console. Que fica aqui dentro de ferramentas do desenvolvedor. Retornou um erro aqui, só um minuto. Então, pessoal, retornando aqui no nosso código, dá para a gente verificar que está escrito off, é só com um F somente, dessa forma. Então, vou dar um Ctrl S aqui, a gente volta lá. Agora sim, a gente vê aqui que retornou o valor 1. Mas de onde que vem esse valor 1? Esse valor 1 ele veio aqui da nossa posição, né, que está o nosso elemento maçã. Então a posição 0, posição 1, ok? Se eu der aqui embaixo aqui
o console.log lista de frutas, só para a gente verificar como ele está. Vou dar um Ctrl S aqui, dar um F5. A gente vê aqui, né? Então, frutas, no nossa lista frutas aqui, o elemento maçã está na posição 1, ok? É isso que retorna o nosso index of, né? Ou seja, o index que ele pertence. Qual index está o meu elemento maçã? No index 1. O index 0 é banana, o index 2 morango, o index 3 uva. Se acaso eu informar aqui algum elemento que não exista dentro do meu array, vamos supor aqui abacate. Então a gente vai verificar agora como ele vai executar. E olha só, ele retorna para a gente o índice -1. Né? Toda vez que não for encontrado o elemento, ele me retorna um índice -1. Ou seja, ele é inexistente dentro do meu array. Ok, pessoal? Então, sabendo dessas informações, como ele retorna o índice dele, a posição dele, a gente pode fazer aqui uma lógicazinha, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, if lista de frutas, ponto, index of. Aí eu coloco o elemento que eu queira pesquisar, abacate, for igual a -1, então o que eu vou fazer? Eu venho aqui e dou aqui o meu console.log, elemento não existe. Elemento, caramba, não existe. E se ele existir, né, ou else, a gente já faz uma lógicazinha e a gente coloca aqui, ó, console.log elemento existe, opa, e está na posição, certo? Aí eu dou aqui uma concatenada, igual a gente já sabe, né? Lista frutas, ponto, index of, abacate, certo? Então, com essa lógicazinha, a gente consegue testar se o abacate existe dentro do meu array, retornar algum valor, ou se ele não existir, a gente retorna, ou se ele existir, a gente retorna que ele existe e qual a posição dele. Ok? Vamos salvar aqui. E vamos executar esse códigozinho. Vamos lá no nosso navegador, vou dar aqui um F5. O elemento não existe, né? Porque ele consultou o meu array e verificou que o abacate não existe. Porém, se agora se a gente colocar aqui o abacate, der um Ctrl S, der um F5, aí sim, o elemento existe e está na posição 4. Por quê? O nosso abacate ele está na posição 0, 1, 2, 3 e 4. Ok, pessoal? Essa é uma formazinha da gente trabalhar com o index of, né? Recorrendo aqui a uma lógicazinha com o operador if-else. Um detalhe importante que vocês têm que ficar atento
é que esse index of ele é case sensitive. O que significa isso? Significa que se tiver com letra maiúscula e você pesquisando com letra minúscula, ele será retornado -1. Então vamos verificar aqui, ó, o abacate. Se eu coloco o abacate aqui no meu array como maiúsculo e tiver a pesquisa com o abacate iniciando com a letra minúscula, ele vai dizer que o elemento não existe, ó, certo? Essa é uma característica de pesquisa com index of, ou seja, case sensitive. Então faz diferença você pesquisar maiúsculo e minúsculo. Outra dica importante que se vocês perceberem, eu estou usando o index of aqui em duas partes da minha lógica, o que deixa o meu código bastante sujo, né? Dizendo assim, então o ideal aqui é eu criar uma variável, vou criar a variável consulta, certo? E essa variável consulta eu já vou atribuir a ela a minha pesquisa, certo? Então eu coloco aqui, recebe index of abacate. Então aqui agora eu só testo consulta. Se consulta for igual a -1, né, me retorna isso. Se não, vai me retornar aqui o valor de consulta, certo? Opa, só um minuto. Aqui vai me retornar consulta. Então essa é uma forma do meu código ficar mais legível. Aqui também lista de frutas, ponto index of abacate. Então desse jeito o meu código fica mais legível e menor, né? Então eu estou criando uma variável que chama consulta, que eu utilizo o meu array com o meu método index of, passando o elemento que eu quero pesquisar dentro do meu do meu array. Se consulta retornar -1, ou seja, se abacate não faz parte do meu array, ele vai dar que o elemento não existe. Caso contrário, ele vai dar que o elemento existe e está na posição que retornar em consulta. Vamos salvar aqui, executar esse código. Olha só, o elemento não existe, porque eu estou pesquisando abacate em minúsculo e abacate está em maiúsculo. Mas se a gente alterar aqui agora sim, o elemento existe e está na posição 4. Posição 4 do meu array é abacate. Então, pessoal, eu vou só criar um comentário aqui, que isso aqui é as nossas consultas em arrays, né? Depois vocês testam mais isso com arrays multidimensionais, porém é bem simples, né? Porém agora a gente vai passar por um assunto que é a ordenação de arrays. O que é isso? Então eu vou pegar esse meu array aqui, ó, eu vou dar aqui um console.log só para ficar mais fácil da gente visualizar. Console.log, lista de frutas. Então eu vou lá dar um console.log, vou dar um F5, então a gente tem aqui o nosso array. Então eu tenho banana, maçã, morango, uva e abacate, certo? Porém, eles estão exibidos de uma forma que não é alfabética, né? Ou alfanumérica. Então o abacate teria que vir primeiro do que banana, né? E uva por último. Então a gente tinha, se você precisa ordenar isso alfabeticamente, a gente tem um método bem simples de ser usado, que é o método sort. Então eu venho aqui, né, aqui ó, console.log, lista de frutas, eu dou aqui um ponto sort, né, que é o meu método que vai exibir o que existe aqui no meu array de forma ordenada. Então eu salvo. Agora olha só o que acontece. Dou um F5. Agora sim. Opa, pera aí que parece que não salvei. Vou dar um F, Ctrl S. Tem outra coisa errada aqui. Além de salvar, a gente tem que colocar banana como minúsculo.
porque ele apareceu primeiro, porque ele estava como maiúsculo. Então ele veio antes de abacate com minúsculo, tá? Então eu dou um Ctrl S, a gente voltando agora sim, ó. Olha o meu array como ele veio ordenado, né? Abacate, banana, maçã e uva por último. Então ele ordenou o meu array aqui em ordem alfabética. E ele ordena também em ordem numérica. Vamos voltar lá para o nosso código. Então eu vou só criar aqui um outro array alfanumérico. Vou copiar aquele lá de cima. E ao invés de lista frutas, eu vou chamar aqui de lista números. Certo? E vou dar alguns valores aleatórios aqui. Como 12, 1, 6, 8, 16. E olha só que interessante o que acontece. Então se eu der agora um console.log em lista números usando o método sort, olha o que vai acontecer agora. Vou dar um Ctrl S agora e vamos ver. Eu tenho ele aqui ordenado, só que olha que interessante, eu tenho 1, o 12, o 16, o 6 e o 8. Por que ele ordenou assim? Porque ele ordenou como se fosse caracteres. Então 1 aqui, ó, ele considera o primeiro caractere, né? Esses informados aqui, para ele transformou em caractere e não consegue ler. Então ele pega o primeiro número que vem. Então o 1 aqui ele está assumindo, o 1 aqui ele está assumindo e ele está tipo excluindo que é 12. Ele está informando que é 1 e 2, não 12, né? E 1 e 6, não 16. Então por isso que ele informa primeiro os 1, depois 6, depois 8. E para a gente alterar essa forma dele e mostrar dessa forma, a gente tem que ensinar o método sort a trabalhar com números. Então como que a gente faz? Então a gente vai criar aqui uma função, que é uma função já utilizada e muito comum, que a documentação até trabalha com ela, que é uma função aqui, ela é bem simples, eu vou criar aqui uma function, vou chamar ela de ordena números, e vou passar dois valores como parâmetro, A e B. Essa função é bastante utilizada, ela é tão utilizada que as pessoas já criam ela quando vão construir seu código. Então a gente passa aqui. Então é bem simples, a gente só coloca aqui, ó, retornando, né? A menos B, certo? Simples assim. E eu venho aqui agora no meu método sort e passo essa minha função. Ordena números. Porém, eu não vou passar a função chamando ela assim. Porque se eu chamar ela assim, ela vai, o meu método aqui vai esperar alguma passagem de parâmetro. Eu vou passar ela assim, simples assim. E eu passando ela assim, como que ela faz? Ela simplesmente vai no meu array, eu vou mostrar para vocês aqui. Ela vai no meu array, então ela assume que a primeira posição é A e a segunda é B. Então, o que ela faz? Ela diminui, né? A menos B. Aí vai dar um valor menor do que zero. Então, ela vai ordenar isso aqui de uma forma que vai ser a numérica, né, em sequência. Então, automaticamente, quando eu passo a função dessa maneira, sem referência, o meu método sort, ele já identifica que é uma função que vai testar dois valores e identifica que esses valores eles constituem aqui as posições do meu array, como se fosse A o 12 e B a posição 1. E aí ele vai acompanhando toda a sequência dos meus arrays. Aí na próxima interação ele vai testar 1 menos 6, vai dar um valor também menor do que 0,
ele vai continuar aqui ordenando, né? Se esse valor for menor ou maior do que zero, ele vai continuar ordenando esses números. Então, pessoal, ele trabalha da seguinte forma. Eu vou até comentar aqui, só para vocês entenderem melhor essa explicação. Então, ó, se A menos B o valor for maior do que zero, então A será ordenado antes de B. Certo? E assim, se for maior do que zero, se isso aqui, ó, A menos B, for maior do que zero, então B é ordenado antes de A. Certo? Se for igual, se o valor aqui desse resultado for igual a zero, então a ordem é mantida. Ok? Então essa função é uma função padrão que percorre todo o array fazendo a ordenação, calculando aqui A menos B. Certo? Se A menos B for menor do que zero, então o A é ordenado antes de B. Caso contrário, né, não, é ordenado depois de A. Então assim ele vai percorrendo e ordenando todos esses valores dos nossos arrays, todos os índices do array. Então eu vou salvar isso aqui. A gente volta lá agora no nosso código. Dou um F5 aqui. Agora sim. Opa. Só um minutinho que deu algum erro aqui. Tá. Vamos lá no código para a gente ver o que aconteceu. Ah, tá. Então em vez de eu utilizar aqui, ó, meu ordena números, eu utilizei ele aqui no lista frutas. Na verdade, ele é no lista números, né? Ordena números. Ele vai usar a minha funçãozinha. Eu só estava no lugar errado. Dá um F5 aqui agora. Agora sim, olha como ele ordenou, né, corretamente todo o meu array em ordem numérica, ok? Lembrando que se esses números aqui estivessem entre aspas, por exemplo, se fossem caracteres, ele também ordenava, ok? Só para relembrar, então quando eu tenho números, quando eu tenho um array de números e quero ordenar esses números, ele identifica somente o primeiro caractere. Então o que eu faço? Eu crio uma função, essa função eu passo só dois valorzinhos para ele, pode ser A e B. Na documentação ela fala A e B, mas você pode usar X e Y, não tem problema. E aqui dentro da minha função eu só dou um return A menos B. Quando eu utilizo essa função dentro dentro do sort, do meu método sort, chamando essa função, o que essa função faz? Ela percorre o meu array, jogando A para o primeiro elemento e B para o segundo. Aí ela calcula um menos o outro. Se for maior do que zero, então A assume o lugar de B. Se não, então B assume o lugar de A. E assim ela vai ordenando todos esses elementos dentro do meu array. Então, de forma automática, ele utiliza essa funçãozinha, que é uma função bem simples, que eu aconselho vocês a guardarem ela. A gente utiliza ela muito quando for ordenar algum array que utilize números. Então essa é a nossa aula de hoje. Pratiquem bem e se tiver alguma dúvida é só nos chamar. Até a próxima.